por não me calar. Então eu peço, especialmente pelas vítimas da Covid, pela memória de pessoas como a dona Sueli, a mãe do Luiz, que teve a sua vida, o quadro clínico dela a ponto dela não poder sobreviver. Eu peço em nome de pessoas como Joaquim, que deixou a mãe com o coração absolutamente e deixou a esposa cheia de planos e cheia de vida. Existem muitos nomes. E como diz o poeta Braulio, talvez esses nomes possam tocar. Então, mais uma vez, muito obrigada. E agradeço a todos por esse espaço e peço pela luta dessas vítimas. A todas as famílias. Nossa luta por memória, justiça, verdade das vítimas da Covid. Quero registrar aqui a presença da Margarida, Gilvânia, Kleber, dos Trabalhadores Sem Direito, Coordenação Nacional, Soraya Araújo e Carolina Cohen, do Colabore com o Futuro. Também Paulo Lopes, representando a Confederação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Controle de Endemias, o coletivo Mães na Luta e o coletivo até a subsede da CUT do Vale do Paraíba. Daqui a pouco o vice-presidente está chegando. Vale do Paraíba, tem gente aí, pessoal? Opa, beleza. Todas as regiões do estado. Canal do MST, Gilmar Mauro. Peraí, pessoal, vamos ver o que está acontecendo aí, a gente já resolve já. Companheiro Gilmar Mauro com a palavra, enquanto a equipe nossa está verificando lá. Gilmar. Bom dia, companheiros e companheiras, caros ministros, ministras, deputados, deputadas, não os mencionarei pelo tempo. Os movimentos do campo, e antes de falar em nome dos movimentos do campo, sou porta-voz do querido Suplicy, para defender junto com ele de que no plano plurianual a renda básica de cidadania universal deva estar contido e é parte da reivindicação do movimento popular. Caros ministros, nós estamos aqui para defender uma prateleira. O presidente Lula falou que vai criar uma prateleira de terras. Paulo, Márcio, nós estamos querendo ver os pés dessa prateleira, porque nós precisamos fazer a reforma agrária no Brasil e assentar todas as famílias aqui. Nós estamos aqui em nome dos camponeses, e embora o Plano Safra é interessante, muito interessante, ministra Tebet, mas grande parte dos pequenos agricultores do Brasil não terão acesso ao Plano Safra. Por quê? Porque a maioria dos pequenos agricultores desse país foi afetada pelos 6 anos de falta de democracia e de quebra da economia popular. Por isso nós defendemos, e é quem votou no Lula, esses são os pobres do campo que estiveram junto com a gente. É preciso criar um fomento especial para atender as necessidades da pequena agricultura, dos assentamentos. Por quê? Porque são eles que poderão pagar isso produzindo comida saudável para levar para as periferias das cidades desse país. Grande parte do povo, principalmente crianças, não se alimentam adequadamente nesse país, e nós temos o compromisso de resolver o problema da fome e de produzir comida para atender essas demandas. Por fim, nós camponeses defendemos a agroecologia, defendemos a agrofloresta, nós acreditamos e faremos o possível para que nesse plano as nossas propostas estejam contidas. Mas atenção, companheiros e companheiras, não basta estar no plano.
A nossa tarefa como movimento popular é colocar as propostas do plano, mas a principal tarefa nossa é ir para a rua e fazer luta em massa. Essa é a tarefa do nosso povo para fazer com que o plano seja efetivado e seja cumprido. Valeu, Gilmar, obrigado pela democracia brasileira, o MST. Pessoal, nós temos aqui... Um só lugar. A gente criou Minhas Esperanças para você descobrir como é fácil. Marcos Prachetes, da direção nacional do MLST. Valeu, obrigado. E uma delegação. Parece que tem menos tempo na rocha aí. Movimentos aposentados e pensionistas do estado de São Paulo. Estão com força na plataforma digital aí, se mobilizando bastante. Dona Olga, do Movimento dos Idosos, Garmini. Obrigado, Dona Olga. Figura histórica, nossa querida Dona Olga aqui, sempre disposta. E também a Associação dos Professores da Escola Pública Sem Fins, Rânia Assunção, a reitora, a professora Rânia Assunção, reitora da Universidade Federal de São Paulo. Pessoal, nós vamos ouvir agora uma interação, porque a participação social, ela é escuta, é muito importante, mas também ela é diálogo. A gente precisa confrontar ideias, pensamentos diferentes entre sociedade civil e governo. Nós vamos abrir aqui agora a fala dos ministros e ministras presentes, que vão interagir com os conteúdos que foram apresentados e com aquilo que vem construindo nas suas pastas. Também estamos usando como referência o tempo de 3 minutos e estamos dizendo a todos e todas que, ao final, nós teremos a oportunidade, né, de dialogar. Ministros não vão sair correndo daqui, né? Então, podem ficar tranquilos que quem trouxe documentos para apresentar, quem quer, né, deixar alguma das suas demandas aos ministros, terá a oportunidade também. A equipe de governo está presente aqui no memorial também para esse diálogo. E nós vamos então começar aqui chamando para fazer uso da palavra o nosso ministro Paulo Teixeira, deputado federal, ministro do Desenvolvimento Agrário, encarregado aí de muitas dessas grandes propostas da agricultura familiar, da agroecologia. Paulo, muito obrigado pela palavra. Bom dia, São Paulo. Bom dia aos movimentos de moradia, os movimentos de educação, os movimentos de mulheres, movimento de luta pela igualdade racial. Cumprimento todos os ministros, ministras, parlamentares. Parabenizo Márcio Macedo, Simone Tebet, que hoje é o último dia dessa volta pelo Brasil tão bem sucedida. Infelizmente, o governo passado, do capiroto, e desmontou as políticas públicas de distribuição de renda. Nós ficamos 4 meses sem auxílio emergencial, desmontou a política de valorização do salário mínimo, desmontou a política de geração de empregos, desmontou o PAA, não corrigiu a merenda escolar, desmontou todos os programas de combate à fome e à miséria no Brasil. E por essa razão, o Brasil voltou para o mapa da fome. A FAO, anteontem, anunciou que nesse país, que tem a maior área agrícola cultivada do mundo, tem 20 milhões de pessoas passando fome. Por essas razões, nós temos que retomar um programa forte de transferência de renda. O presidente Lula corrigiu o Bolsa Família, R$ 150 por cada filho até 5 meses, mais R$ 600 até 5 anos e mais R$ 50 para cada filho até 18 anos. Voltou a política do salário mínimo, voltou o PAA, mas por essas razões nós precisamos fazer um programa muito intenso para tirar o povo brasileiro do mapa da fome.
A Ivaniza disse que a moradia é a porta de entrada das políticas públicas. É verdade. Mas vocês que convivem com muitas pessoas que estão dentro dessas casas sabem quanto essas pessoas estão passando de necessidade dentro dessas casas. Por isso que nós agora queremos fazer um programa forte de produção de alimentos saudáveis no Brasil. Botar comida farta na mesa do nosso povo e tirar o Brasil do mapa da fome. E é por isso que nós queremos pedir o apoio de vocês para a agricultura familiar e para a agroecologia. E, em segundo lugar, nós vamos continuar, Gilmar, o programa de reforma agrária. Essa semana nós já fizemos a portaria para criar o grupo de arrecadação de terras, como orientou o presidente Lula, e ele deve lançar no começo do segundo semestre o programa de reforma agrária. Eu quero pedir um apoio aqui ao programa de reforma agrária. Pessoal da educação, eu aqui cumprimento a Rayane Assunção, a Bia Oliveira, o Dácio Mateus, o Nilton Lima e o Silmar. Nós queremos fazer um convênio com as universidades, para que as universidades comprem da agricultura familiar, os institutos federais comprem da agricultura familiar, e as universidades, institutos federais, a Embrapa, ajudem a agricultura familiar a progredir, a modernizar, a mecanizar, os agricultores pobres a entrar no crédito que eles precisam entrar. E por último, eu quero pedir aqui para vocês, todo mundo aqui tem um voto, mas vale 3 votos. Eu só não vou pedir para a Simone e para o Márcio que eles não podem votar, não é isso? Primeiro, eu quero apoiar a demanda do Suplicy pela renda básica de cidadania, que eu acho muito importante que a gente avance ainda mais. Mas quero pedir 2 votos a mais para vocês. O primeiro voto, agricultura familiar e agroecologia. E o segundo voto, reforma agrária no PPA para o orçamento de 2024. Lula voltou, o MDA voltou. Quero agradecer o CEAGESP que ajudou aqui para que não tivesse fome aqui no dia de hoje, mas que nós temos esse desafio de não ter mais fome no Brasil. Comida farta na mesa do povo, agroecologia e reforma agrária. Um grande abraço e cumprimento do Gel, além de secretário de Agricultura. Muito obrigado. Viva o povo de São Paulo. Viva! Obrigado, Paulo. Vamos alternando o gênero aqui também na fala das ministras e ministros. Quero convidar aqui bom dia ainda, não almoçou, né? Bom, obrigado a todos e a todas, um prazer estar aqui nesse movimento de cidadania, na prática, na participação. Parabéns para a ministra Simone Tebet, cumprimentar vocês em nome de todos e todas. Nosso pleito é esporte. Esporte para a vida é a linha aí de voto, né, que eu peço para vocês. E esporte é muito além desse esporte que vocês me viram jogar, né? É muito além disso. É esporte para a vida, é o esporte de cada um, em cada fase da vida. E isso quer dizer nas escolas, isso quer dizer nos assentamentos, isso quer dizer no campo, isso quer dizer atividade física para a saúde, para mulheres, para adultos, competição regional, competição escolar. O esporte tem, e lógico também, esporte e rendimento. O esporte tem 0,04% do orçamento. Essa é a média que a gente tem no Brasil, e em muitos lugares nem tem isso. Então, para que nós possamos cumprir a missão dada pelo presidente Lula, que é avançar, ampliar o número de brasileiros e brasileiras que praticam esporte, atividade física no país, e sabendo que nós temos uma população de 70%, 80% de pessoas sedentárias, então há muito que crescer no país em termos de ampliar e democratizar
o acesso à prática de esporte. E esse é o desenho do Esporte para a Vida, esse é o desenho da política que o Ministério do Esporte vem realizando e o trabalho para mobilizar, sensibilizar as pessoas, né, os tomadores de decisão, para trazer atenção que é preciso recurso, é preciso orçamento, é preciso centralidade na intenção da política para que nós tenhamos uma transformação da qualidade de vida, da capacidade de desenvolvimento dos nossos jovens através da atividade física, através do esporte, consagrado na ciência, consagrado na educação, em todo o mundo, e está na hora de nós avançarmos no país. Contamos com os votos de vocês e que promovam, ajudam nós a promover essa grande frente social que é o esporte. Obrigado. Governo para a vida. O governo da morte ficou para trás. Agora é esporte para a vida. Obrigado ao povo aí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito alegre, estou muito esperançoso. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar todas as pessoas que aqui estão, que aqui vieram, os movimentos sociais, as organizações, as instituições que vieram participar desse momento tão importante para a democracia no Brasil. Depois eu gostaria de cumprimentar, obviamente, as pessoas que aqui estão no palco. Começo pelos meus colegas ministros de Estado, representantes de movimentos sociais, de instituições, deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, todas as pessoas que aqui estão. Estou muito feliz, mais uma vez quero repetir isso. Prezados, prezadas, eu gostaria de dizer como é que eu entendo a lógica do plano plurianual participativo. Eu vejo que nós estamos votando em várias propostas, nós estamos aqui, de certa maneira, defendendo as propostas que cabem aos nossos ministérios, falando de nós ministros, mas eu gostaria de dizer que eu não vejo isso aqui, sinceramente, como uma competição. A lógica do PPA não é a lógica da concorrência, não é a lógica da competição, que é a lógica que, inclusive, nos mata, que nos dificulta a vida. A lógica do PPA é a lógica da participação social e da democracia. Nós não estamos aqui para vencer um ao outro, para passar por cima do outro, para chegar um na frente do outro. Eu tenho dito e repetido o tempo passado falando sobre o PPA. Esse é o tipo de corrida que, se a gente não chegar junto, a gente vai perder. Todos nós temos que cruzar essa linha de chegada juntos. Obviamente que eu vou falar sobre as propostas da pasta dos direitos humanos, mas eu quero dizer o seguinte: a política nacional de direitos humanos que nós queremos construir, que nos foi negada nos últimos 6 anos, ela pode ser coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, só que ela não é feita só pelo Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania. Políticas de cultura são políticas de direitos humanos, políticas para povos indígenas são políticas de direitos humanos, políticas relacionadas ao desenvolvimento agrário são políticas de direitos humanos, políticas do trabalho são políticas de direitos humanos. O que nós temos é que cuidar especificamente de algumas questões e coordenar junto aos outros ministérios e trabalhar juntos mesmo, para que nós possamos ter uma política nacional de direitos humanos. Portanto, eu já deixo aqui, o PPA, ele é a oportunidade para que o povo brasileiro participe da confecção do orçamento, ou seja, vai dizer onde o nosso dinheiro, onde o dinheiro do povo brasileiro vai ser investido para que nós possamos fazer as políticas públicas que o povo tanto precisa. É lógico aqui. É porque nós sejamos ouvidos, que o povo seja ouvido na hora da composição do orçamento. E eu digo com muita tranquilidade, não existe política de direitos humanos sem orçamento. Quem disser o contrário disso, não está dizendo a verdade, é por isso que a gente está aqui. Tem que ter orçamento para ter política de direitos humanos. Ou seja, como é que a gente vai fazer um programa para as pessoas com deficiência sem orçamento? Como é que a gente vai fazer um programa para as pessoas idosas sem orçamento? Nós fizemos urgentemente construir uma política nacional e revisar a política nacional para as pessoas idosas no país. E tem que ter orçamento.
Precisamos construir um plano Viver Sem Limites 2, para que nós possamos remover as barreiras ambientais que impedem as pessoas com deficiência de viver plenamente a sua dignidade. Cabe ao Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, juntamente com os outros ministérios, fala aqui ministra Marina, ministro Márcio França, nós vamos trabalhar juntos também para os direitos humanos do país, eu não tenho a menor dúvida disso. Não é possível que nós possamos construir uma política para as pessoas em situação de rua. Atribuição do Ministério. Falou-se aqui do moradia primeiro, e é verdade. A moradia é primeiro, só que nós precisamos de programa de assistência social, programa de saúde, educação para as pessoas em situação de rua. Então a moradia é o começo, é o ponto de chegada, mas é também o ponto de partida. E no meio disso tem toda uma série de políticas que vão ser coordenadas. Então eu disse o seguinte: não existe política de direitos humanos sem orçamento. Só que não existe orçamento decente que não englobe a política de direitos humanos. Falar de orçamento é falar de investir o dinheiro do povo brasileiro na realização dos direitos humanos. Então, senhoras e senhores, eu queria dizer o seguinte: o Ministério dos Direitos Humanos, ele tem uma série de programas, ele atinge uma série de públicos. Eu quero dizer aqui, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, criança e adolescente, sem dúvida alguma, é o nosso público prioritário, até por mandamento constitucional. Nós temos que falar aqui também, obviamente, né? Então vejam a importância disso. É muito importante que nós possamos olhar para o orçamento público e olhar para aquilo que o povo brasileiro precisa. Outra coisa importantíssima, e com isso eu encerro para falar sobre o Ministério, é o Ministério dos Direitos Humanos, como ele conduz a Política Nacional de Direitos Humanos com os outros ministérios, que eu sempre repetir isso. É preciso que o Ministério dos Direitos Humanos esteja onde o povo está. A gente precisa de orçamento, portanto, para poder estar em todos os lugares do país, para poder chegar onde as pessoas precisam de nós. E por isso a importância também dos reitores, das reitoras aqui, dos institutos federais, porque é fundamental a nossa parceria para que nós possamos justamente, utilizando essa capilaridade que tem as instituições de ensino no Brasil, para que nós possamos fazer a Política Nacional de Direitos Humanos. Senhoras e senhores, esse momento é um momento fundamental para nós, o momento da democracia no seu estado mais vivo, no seu estado mais pujante. Que nós possamos aproveitar esse momento para iniciar uma série de processos democráticos, quando eu falo de democracia, de plena participação social nos rumos do país. Viva o povo de São Paulo, viva o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Vamos chamar duas novas estrelas a se juntar nessa constelação do governo federal aqui presente. Convido São Paulo para o encerramento do PPA participativo aqui no Memorial da América Latina. Estavam num evento ali no ABC Paulista. Nosso vice-presidente também, ministro da Indústria e Comércio e do Desenvolvimento. Que bom, né? Voltar ao Memorial da América Latina. Nossos ex-governadores aqui de São Paulo, Márcio França e Geraldo Alckmin, voltando a essa casa. Com a palavra, então, quero chamar o ministro de Portos e Aeroportos, que cuida da nossa locomoção por esse grande território, ministro Márcio França. Bom dia, boa tarde, São Paulo, aos ministros, presidente Alckmin, deputados. Uma breve palavra. O presidente Lula e o presidente Alckmin sempre falam: erra menos quem ouve mais. A ideia de você ouvir em todos os lugares do Brasil é para a gente poder errar menos. Quando em 88, alguns estão aqui que redigiram a Constituição do Brasil, no primeiro artigo da Constituição, no parágrafo único desse primeiro artigo, está lá escrito que todo poder emana do povo. Mas o problema é que naquele tempo as coisas ainda eram feitas só pessoalmente. Não havia ainda essa facilidade que a gente tem hoje do modelo de comunicação da internet. E aí coube a Simone, ao Márcio, os dois ministros, essa tarefa do presidente Lula de como é que a gente então amplia para todo o Brasil, para que as pessoas possam opinar e também decidir com a gente como usar o recurso público. No caso
da pasta que está sob o nosso comando, de portos e aeroportos, aqui em São Paulo tem os maiores portos e os maiores aeroportos do Brasil. Por aqui, quase 50% de toda a carga brasileira circula. Hoje, agora há pouco, o locutor falou sobre um deputado que não pôde estar aqui por conta da questão do ciclone. O Porto de Santos ontem parou de manhã cedo, governador Alckmin, e parou de manhã até o final da tarde. Centenas de navios deixaram de poder entrar e sair por conta do ciclone. Não foi só em Santos, foi em alguns portos e também em alguns aeroportos. Mas no caso de Santos, que representa 35%, tem talvez a principal obra que a gente pode começar no governo do presidente Lula, que é uma obra física, uma construção de um túnel submerso, que será o primeiro do país a ser feito por baixo do oceano, ligando a margem de Santos à margem do Guarujá. Essa é a principal obra, porque ela evita esse tipo de problema. Lá também tem uma travessia que é transportado todos os dias mais de 30 mil veículos de um lado para o outro. Então você calcula o risco que é você ficar passando navio com travessias de balsas no sentido contrário. Por isso, essa é a principal obra que a gente tem defendido em todos os lugares. Ela não será feita com orçamento do governo, será feita com orçamento do próprio Porto. E a gente vem pedir, claro, o apoio das pessoas para essa e para tantas outras obras. Mas o mais importante é a gente ressaltar a iniciativa da volta desse processo democrático no Brasil. Parabéns a todos vocês que compareceram aqui, aqueles que vão opinar pela internet, e vai ficar a tarefa para o Márcio e para a Simone, para que nos próximos anos, que a evolução da democracia possa permitir também que a gente faça cada vez mais participação, e certamente um dia as pessoas vão poder, pelo próprio celular, decidir se o governo deve ou não deve cada uma das suas atitudes. Esse é o futuro do que a democracia permite para todos nós. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, ministro. Uma alegria aqui recebê-lo e, juntamente com todos esses nossos ministros e ministras do governo federal aqui presentes, quero passar a palavra aqui, então, para fazer uso desse direito histórico negado ao povo que ela representa, aos povos que ela representa, às nações que ela representa, a ministra Sônia Guajajara, ministra do Ministério Novo, criado pelo presidente Lula, saudando aí a dívida de participação, de séculos dos povos indígenas do nosso país. Bem-vinda, ministra. Sandé Coelho, bom dia. Quero saudar aqui todas e todos que estão presentes aqui nesta plenária. Em nome do ministro Márcio e da ministra Simone Tebet, saudar aqui todos os ministros e ministras aqui presentes. Em especial, saudar aqui nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Em nome do Guilherme Boulos, quero saudar todos os parlamentares e da deputada federal Juliana Cardoso. Quero saudar todas as mulheres parlamentares, estaduais, federais, vereadores, todos aqui presentes. Gente, é uma alegria muito grande voltar aqui neste palco, estar aqui com vocês, nesse estado que carinhosamente me acolheu e me elegeu deputada federal. Então, quero aproveitar esse momento também para fazer esse agradecimento. E hoje, orgulhosamente, estou fazendo parte deste valoroso time do presidente Lula, que traz o Brasil de volta. O Brasil voltou. E chegou junto a periferia, chegou junto a população negra, LGBTQIA+, chegou junto quilombolas, chegou junto nordestinos, nordestinas, e chegou junto povos indígenas.
extermínio por um genocídio institucionalizado do governo anterior. E hoje nós estamos aqui, juntos, compondo esse time, para lutar pela demarcação e a gestão dos territórios indígenas, para que nós possamos garantir o bem viver, a sustentabilidade e o enfrentamento à crise climática. Nós todas temos uma tarefa muito importante, muito importante. Nós temos a moradia à frente, né, como uma das missões prioritárias desse governo, mas todas e todos nós temos a tarefa de lutar pela redução das mudanças climáticas. É tarefa de quem mora nas aldeias, nos quilombos, mas é tarefa também de quem mora nas cidades. É tarefa de quem ocupa também os ministérios, né, da indústria e comércio, de quem ocupa o Ministério da Agricultura, do Planejamento, do Orçamento, para que a gente possa ter, de fato, um governo que traz essa preocupação também, número 1, com o nosso planeta, a partir da proteção ambiental. E para se ter a proteção ambiental é preciso proteger também a diversidade cultural, a cultura do nosso país, os modos de vida. Então, gente, para nós, né, hoje, estarmos aqui, custou muito caro. Custou muito caro. Para a gente estar hoje fazendo, né, essa rodada pelo Brasil, aqui liderada pelo ministro Márcio e pela ministra Simone, que rodou esse Brasil inteiro para fazer esse processo de escuta da sociedade. É um sinal de que realmente a gente retoma o diálogo com o povo brasileiro e retoma esses espaços de participação popular e do controle social. E hoje nós estamos aqui para finalizar, né, esse Brasil participativo, né, e vamos juntos definir o que nós queremos para os próximos 4 anos, né, e, claro, não vamos para os 4 anos, temos que pensar, como diz o presidente Lula, os próximos 40 anos. Né? E é por isso que é importante essa participação de vocês. Quero também aqui dizer que ontem, eu e a ministra Marina Silva, nós estivemos no território Yanomami, na parte do Amazonas, porque o território Yanomami é Roraima, Amazonas e Venezuela. E nós estivemos ontem no Amazonas fazendo, né, também uma etapa de escuta. É a primeira vez na história que o governo vai para o território indígena escutar as lideranças para, a partir de um plano de gestão territorial e ambiental, se construir uma política pública. E nós estivemos lá juntas, com vários ministérios, para fazer essa escuta ao povo Yanomami e, assim, a gente restabelecer a dignidade daquele povo diante de uma crise que o mundo inteiro viu por uma desassistência de saúde, por um abandono do governo. E nós estivemos ali agora, levando essa esperança para devolver a dignidade para esse povo. E é assim que se faz a construção de política pública com a participação popular. É exatamente, né, com esse respeito a esse processo de escuta. Então, gente, vamos juntos por um Brasil melhor, garantindo um bem viver para todas as sociedades. Muito obrigada. Vamos ouvir, então, alternando. Ministras, nosso querido vice-presidente Alckmin, Márcio e Simone, parabéns pelo trabalho. Os nossos parlamentares aqui presentes, obrigado pela presença, os movimentos sociais, lideranças. Cumprimentar o povo da moradia aqui presente, os movimentos sociais. Quero, muito rapidamente, 3 minutinhos, o presidente Alckmin tem uma atividade em Guarulhos, está com o tempo apertado, vai dizer que esta, de fato,
é uma atividade histórica. O governo do presidente Lula inova o processo de participação quando cria o debate para fazer o PPA de forma ouvindo o nosso povo, as nossas lideranças, os setores sociais do país, toda a população, quem quis participar, quem quer participar ainda pode participar. Isso é fundamental na escuta. E fazer um bom plano plurianual seguramente vai orientar todos os nossos orçamentos daqui para os próximos 3 anos, os próximos 4 anos. E é fundamental essa participação. E dizer que este processo dos vários projetos que temos nos vários ministérios é a soma real e concreta das políticas públicas do projeto dirigido pelo presidente Lula para a geração lá na ponta, geração de emprego, renda e todas somadas as políticas sociais faladas aqui. E, portanto, distribuição de renda, fim da fome, fim da desigualdade. O Ministério do Trabalho e Emprego tem 2 programas no PPA, que é a economia solidária, para cuidar do nosso povo, das reciclagens, das cooperativas, do nosso povo sofrido. Falando nisso, o presidente Alckmin está cuidando, nosso vice-presidente, lá para as reciclagens, que hoje está sofrendo demasiadamente as nossas cooperativas de reciclagem, especialmente papel, papelão, vidros e assim, plástico. E em breve nós teremos novidades positivas para as cooperativas. Pode ter certeza disso, as demandas apresentadas. E a outra é a geração de emprego digno, renda, crescimento de renda, enfim. E para terminar, porque eu cumpri os 3 minutos que eu prometi para o Renato que ia ser disciplinado, nós temos o saldo de emprego gerado de janeiro a maio de 855 mil novos empregos CAGED. Estamos projetando para esse ano a ordem de 2 milhões de empregos. Era possível que tivesse gerado mais empregos, não fosse uma coisa que está acontecendo no Brasil, uma insanidade, uma irresponsabilidade do Banco Central com a taxa de juros praticada. Não fosse isso, nós teríamos um saldo de mais de 50 mil empregos este ano. Portanto, nós que estamos conduzindo as políticas públicas de cada área, cada ministro e ministra aqui, estamos dando de tudo para transformar a realidade do Brasil. Especialmente com a participação de vocês, enriquecendo o nosso PPA, nós vamos de novo reconquistar os posicionamentos que perdemos nos governos trágicos da tragédia que nós passamos recentemente no país. Portanto, está em nossas mãos o destino do Brasil e das políticas públicas. Um abraço, obrigado, boa sorte, felicidade, parabéns, São Paulo. Obrigado, ministro Marinho. Vamos passar aqui o bastão e o microfone para a nossa querida ministra Marina Silva. Companheiros, companheiras, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, quero agradecer de um modo especial ao povo brasileiro que elegeu o presidente Lula pela 3ª vez e dessa vez para reconstruir tudo que foi destruído e a ameaça que estava pairando sobre a nossa democracia. E agradecer também, como fez aqui, a ministra Sonia, a oportunidade de, pela 3ª vez, ser a ministra do Meio Ambiente da República Federativa do Brasil. Agradecer ao presidente Lula por essa oportunidade. Pelo tempo, eu vou cumprimentar, em primeiro lugar, a nossa querida ministra Simone Tebet, juntamente com o ministro Márcio, da Secretaria-Geral da Presidência, que coordenam esse esforço de fazer um PPA participativo, com a participação de toda a sociedade brasileira, fazendo essas plenárias nas 27 unidades da nossa federação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quero cumprimentar de um modo muito especial o democrata, defensor da democracia brasileira, que não mediu esforços para, quando a democracia estivesse em risco, ele esteve em risco, se perfilar ao lado do presidente Lula para que o Brasil fosse vitorioso, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin.
Quero cumprimentar aqui a todos os demais colegas ministros, na pessoa das minhas colegas, a ministra Ana Moza, do Esporte, e a minha querida amiga e parenta Soninha Guajajara. Quero cumprimentar também todos os deputados estaduais, na pessoa da minha companheira de jornada, Marina Elô, deputada da Rede. Cumprimento a todos os vereadores, da pessoa do Paulinho Juventude, que é o vereador mais jovem do estado de São Paulo. E cumprimento também a todos os deputados estaduais na pessoa do Emídio de Souza. O Emídio foi o coordenador do plano de governo do Haddad, que era um excelente plano para São Paulo. E cumprimento a todos os movimentos sociais, movimentos ligados à educação, os movimentos ligados às juventudes, à defesa dos direitos das mulheres, movimentos de moradia, movimentos de reforma agrária, todos os companheiros se sintam igualmente abraçados e nominados. Eu queria dizer o seguinte: o presidente Lula estabeleceu 3 pilastras para dar sustentação ao seu terceiro governo. A primeira delas é fortalecer a democracia. Sem democracia é impossível a gente enfrentar os graves problemas desse país, com 33 milhões de pessoas passando fome, vendo a destruição dos nossos recursos naturais, vendo a indústria cada vez mais diminuindo, os juros crescendo e todas as desigualdades contra as mulheres, contra o povo preto, o povo indígena, a população LGBTQIA+. Quando os problemas são muitos e complexos, é fundamental que tenha democracia para que todos possam contribuir com a solução. Não se pode substituir a inteligência de todos pela inteligência de alguns. E é por isso que o pilar é defesa da democracia. O segundo, combater as desigualdades sociais. Se nós queremos crescimento econômico, se nós queremos um ciclo de prosperidade, é para a riqueza ser distribuída com justiça para todas as pessoas. E o terceiro pilar é que vamos fazer tudo isso protegendo os nossos recursos naturais. O Brasil, meus amigos, minhas amigas, é uma potência ambiental. O Brasil tem 11% da água doce do mundo, 22% das espécies vivas do mundo. O Brasil tem 300 milhões de área agricultável, a maior área de insolação do planeta. O Brasil é uma potência ambiental, é gigante pela própria natureza, mas ele precisa deixar de ser gigante pela própria natureza para se tornar um gigante pela decisão que tomarmos em relação ao que vamos fazer com essas riquezas. E é por isso que a sustentabilidade é o terceiro pilar. Proteger a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o nosso Pantanal é o compromisso do presidente Lula. Clima está em primeiro lugar. Proteger os povos indígenas, criando o primeiro ministério em 500 anos, a primeira ministra dos povos indígenas do Brasil. Compromisso é de que nós vamos chegar. Esse é um compromisso pesado, Simone. Difícil. Vamos chegar em 2030 com desmatamento zero. E nós já conseguimos, porque o presidente Lula, dos 10 decretos do dia 1º, 5 era para meio ambiente. Já conseguimos aumentar a fiscalização do IBAMA em quase 200%. E nesses 6 meses o desmatamento caiu 33,6%. Graças ao IBAMA voltou, o ICMBio voltou, a Anvisa voltou, a República voltou. Então, nós estamos aqui com esse orçamento participativo, porque nós queremos que o orçamento reflita as decisões estratégicas que tomamos aqui. E como é que ele reflete?
Quando meio ambiente é prioridade no orçamento, reforma agrária é prioridade no orçamento, povos indígenas, direitos humanos, muita educação. É isso que o Márcio e a Simone estão fazendo. E que bom que nós temos um ministro da Economia que é sensível a tudo isso e que está, inclusive, coordenando um plano de transição ecológica do Brasil. Eu confesso para vocês que eu sou uma mulher de fé. Mas, na minha fé, eu não esperava que aos 65 anos eu ia ver o ministro da Economia do país coordenando o plano de transição ecológica, o ministro da Indústria e Comércio coordenando a transição verde, a ministra do Planejamento dizendo que meio ambiente é prioridade, porque para a periferia já é prioridade. E eu encerro, para não me alongar mais, que eu sei que eu já passei do meu tempo, que é o seguinte: o nosso ministro dos Direitos Humanos, que é sempre um filósofo nos ensinando, ele disse: isso aqui não é uma competição. E eu, pensando no que ele disse, eu disse: não pode ser competição. O meu ministério não está competindo com o da Soninha, com o do Silvio, com o do Marinho, de ninguém. O que nós estamos fazendo aqui é uma sinalização. Porque se a gente disser que povos indígenas têm uma boa votação por vocês no orçamento, o Congresso vai entender. Se dissermos que o movimento de moradia é importante, o Congresso, espero que possa entender cada vez mais. Se dissermos que mudança do clima é uma prioridade para que nunca mais as pessoas sejam soterradas, como em São Sebastião, como em Petrópolis, como no Amazônia, como no Acre, com as enchentes. Isso é uma mensagem para o Congresso. Votem nas propostas que precisam de sinalização, para que haja um entendimento de que aquilo que é prioridade para o governo do presidente Lula é prioridade também para a sociedade. Um grande abraço, que a gente possa sair desse orçamento participativo com o compromisso de fortalecer a democracia, combater a desigualdade, para que nunca mais o Brasil volte para o mapa da fome. O genocídio, os riscos da democracia. Vamos passar a palavra, nós já estamos indo para o encerramento, nós queremos concluir com todo mundo que a gente começou. Nós vamos chamar agora, para fazer uso da palavra, a coordenação do PPA Participativo, a ministra Simone, o ministro Márcio. Vamos ouvir uma mensagem do presidente Lula e depois o nosso vice-presidente. O plano plurianual vai definir... O plano plurianual vai definir as prioridades, os investimentos do país para os próximos 4 anos. Todos os estados, com a participação de governos e movimentos sociais, apresentaram contribuições. Na escalação de uma seleção brasileira, o presidente Lula que foi o ano que eu nasci. Sendo óbvio, o presidente Lula, o técnico e o Pelé dessa seleção. Então, eu encerro pedindo viva, que vocês terminem o PPA me ajudando. Viva o Brasil! Viva São Paulo! Viva o campo! Viva a cidade! Viva os morros e o asfalto! Viva os trabalhadores, as mulheres, as crianças, os idosos, a juventude! E viva a democracia! Viva Luiz Inácio da Silva! Viva a democracia brasileira! Os movimentos sociais voltaram. Nós estamos nessa festa da democracia participativa, encerrando o PPA participativo. Quero pedir desculpas por não poder anunciar todos os movimentos, entidades que nos encaminharam seu registro. Em particular aqui, saudar apenas 3 em nome de todos. Em primeiro lugar, a representação aqui do Conselho Nacional de Saúde, que resistiu durante todo esse período, a Fernanda Magana, em nome da mesa diretora, realizar
realizaram a primeira Conferência Nacional dos Novos Tempos do Brasil, mais de 6 mil pessoas em Brasília. Também os comitês populares de luta, que farão seu encontro estadual logo mais às 14 horas, aqui mesmo em São Paulo, e registrar a presença também da Central de Movimentos Populares e, na pessoa deles, todos os movimentos que integram o Conselho de Participação Social. Participação Social está de volta e quem coordena esse processo em nome do presidente Lula é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Boa tarde, São Paulo. O presidente Lula tem acompanhado as plenárias do PPA pela MDC. Quando ele não acompanha ao vivo, depois ele assiste e ele vê. Eu queria pedir a vocês assim o seguinte: Lula nasceu no Nordeste, mas a naturalidade dele política é São Paulo. Eu queria um boa tarde bem caloroso assim para o presidente Lula. Boa tarde, São Paulo! Quero pedir licença aos meus colegas, às autoridades aqui presentes, para iniciar a minha saudação. Eu vou falar breve. Eu poderia dar como lido aqui, como diz na Câmara dos Deputados, o discurso da ministra Simone Tebet e encerrar só agradecendo. Eu queria cumprimentar a todos e a todas aqui presentes, nas pessoas que aqui representam os movimentos sociais brasileiros. Você sabe por quê? Porque nós sabemos o quanto foi duro e difícil estar aqui hoje. Nós sabemos o quanto foi difícil a trajetória que o presidente Lula fez para chegar e voltar à presidência da República. É um paralelo que não existe no mundo, o que fizeram com Lula e o que fizeram com o nosso partido e os nossos aliados, e depois a gente voltar dos braços dos povos e pelas urnas para governar o Brasil. E todos foram importantes. Os governadores, as governadoras, os deputados, como eu era, deputadas, todos foram importantes. Mas tem duas coisas que eu acho para mim que foi indispensável, muito importante e imprescindível. A primeira foi a teimosia do presidente Lula e o amor do povo brasileiro por ele e dele pelo povo brasileiro. E a segunda, tudo abaixo de Deus. E a segunda foi a resistência do povo brasileiro através das entidades organizadas, que era de manhã, bom dia, presidente, de tarde, boa tarde, presidente, de noite, boa noite, presidente, 380 dias de um cárcere injusto, ilegal e arbitrário, ao qual foi submetido o maior líder popular da história do Brasil. Então, eu quero uma salva de palmas ao povo brasileiro e às entidades organizadas do nosso país. E eu queria cumprimentar o povo do Brasil, na pessoa de Gilmar Amaro, das organizações da reforma agrária e da agricultura. Cumprimentar o povo de São Paulo, na pessoa de Maria Fernanda Marcelino, do Movimento de Mulheres e de Economia Solidária, de Bruna Morato, de Rosa Maria, de Evanza, de Débora Lima, de Edivaldo Gonçalves, de Douglas Iso, de Danilo César, de Estela Cabral, de Valmir Siqueira, que aqui representam o povo brasileiro que resistiu e que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Eu quero brevemente cumprimentar esse queridíssimo amigo, companheiro que nós ganhamos na jornada e que se encaixou como uma luva assim com Lula, o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Quero cumprimentar a minha companheira de jornada, que rodamos o Brasil juntos, uma amiga querida que veio para ficar na minha vida, a querida ministra Simone Tebet. Quero abraçar o meu querido xará, Márcio França. Cumprimentar essa que é minha querida amiga de sonhos também, Marina Silva, querida.
Cumprimentar esse ministro que nos acompanhou, que vai ser papai, bem-vindo ao clube. Você tem que fazer, como diz lá no Nordeste, uma meladinha, viu? Na hora que eu nascer, tem que chamar a gente para tomar uma meladinha. Silva Almeida, ministro dos Direitos Humanos, e comentar essa querida companheira Ana Moser, do esporte, que eu vi aqui uma coisa legal que eu vi aqui no povo com você, viu? Quero cumprimentar meu querido companheiro Paulo Teixeira, querido irmão de sonhos e de lutas. Cumprimentar essa baixinha arretada chamada Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas. Cumprimentar Pedro, que é presidente aqui do Memorial da América Latina, que nos recebeu com tanto carinho. E cumprimentar os meus companheiros e companheiras de jornadas, os técnicos e funcionários da Secretaria-Geral da Presidência e do Ministério do Planejamento. E antes deles, abraçar o meu querido irmão Marinho, meu querido ministro do Trabalho, que aqui nos recebe no seu estado com tanto carinho. Então, em nome dos funcionários do Ministério da Secretaria-Geral e do Planejamento, eu quero abraçar Renato Simões e Raquel Melli, abraçar todos os companheiros que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Se não fosse vocês, nós não tínhamos feito esse debate da democracia brasileira. Eu quero ser muito breve, para a gente ouvir o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós começamos esse PPA pelo Nordeste do Brasil com o presidente Lula, numa deferência ao que o Nordeste fez no processo de disputa do arbítrio contra a civilização. E hoje nós estamos encerrando o PPA participativo em São Paulo, pela importância que tem esse estado para o nosso país. É a maior economia do Brasil, é a terceira economia da América Latina e o terceiro maior mercado consumidor do nosso continente. Esse São Paulo, que és tantos, mas que és também único, de belezas extraordinárias, de litorais belíssimos, de uma cultura muito forte, de uma culinária que atrai o mundo inteiro, e é um estado em que o Brasil todo está aqui, em que o mundo todo está aqui em São Paulo. É o nosso centro político e o centro financeiro do nosso país. Então nós queríamos encerrar aqui de forma planejada mesmo. Começamos no Nordeste e estamos aqui no estado de São Paulo para encerrar o PPA participativo. Essa que é uma experiência muito importante. Eu quero dizer para vocês que nós passamos 6 anos de muitas dificuldades, de obstrução de todos os canais de participação da sociedade. Os últimos 4 anos foram 4 anos de perseguição, de ódio, de violência, né? de desespero e de atingir as organizações do povo, criminalizando tanto os movimentos sociais quanto os partidos do povo. Essa página ficou para trás. O presidente Lula chamou a minha menina Simone Tebet e disse: eu não quero que o planejamento do meu governo seja feito apenas pelos ministros e pelos seus técnicos. Eu quero que o planejamento do Brasil tenha a participação do conjunto da sociedade brasileira, que tenha as impressões digitais do povo do nosso país. Então, rogue o Brasil, olhe no olho de cada brasileiro e de cada brasileira, enxergue as vontades, as dores, as necessidades e os desejos do nosso povo, da nossa gente, e transforme em políticas públicas para o nosso governo. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos rodando o Brasil. O planejamento participativo é uma experiência inédita na escala que nós estamos fazendo. O planejamento está sendo feito em 3 dimensões e eu queria pedir um pouquinho de paciência para vocês ouvirem isso, que é muito importante o que está sendo feito nesse momento da história. Está sendo escrito um capítulo importante do Brasil a várias mãos, as mãos do governo do presidente Lula e as mãos do povo brasileiro. Nós estamos fazendo na primeira dimensão, que é o o Fórum Interconselhos, que é a reunião de todos os conselhos do Brasil, onde o presidente Lula foi lá, vice-presidente geral, e apresentou a linha geral do planejamento, a visão de futuro, os programas estratégicos, e os conselhos se debruçaram sobre ele,
consolidaram. Nós estamos na segunda dimensão, essas plenárias presenciais. Nós estamos rodando o Brasil todo e hoje é a última encerrando esse processo. Sabe por quê? O presidente Lula falou uma frase uma vez que me marcou, quando ele me chamou para coordenar as caravanas dele pelo Brasil. Ele disse, olha, o coração sente e os olhos veem aonde o pé pisa. Então nós estamos aqui para ouvir as pessoas, para sentir quais são as necessidades do nosso povo. Porque se constrói juntos, a gente erra menos. Se constrói sozinho, a gente erra mais. E nós estamos vão mais de 30 mil pessoas que participaram das plenárias presenciais. A terceira dimensão é a plataforma digital que está aqui, ó. Já tem 3,5 milhões de pessoas que acessaram a plataforma e colocaram lá as suas impressões. Já tem mais de 1.300 votos sendo colocados e mais de 7.200 propostas consolidadas na plataforma digital. Essa é a maior participação social da história do nosso país. Então, meus irmãos, tenho orgulho. Bato no peito e diga, eu existo. Eu estou participando da construção do futuro do meu país. Eu elegi Lula e eu estou aqui construindo o futuro do meu país. Essa é a grande lição que a gente dá para eles. E dizer, não ousem nunca mais você é um aprendiz de ditador, de querer implantar o fascismo no Brasil. Não tem espaço, nós somos um país ordeiro, trabalhador e um povo organizado que está construindo o seu próprio destino. E eu tenho certeza, vou caminhando para o fim, que depois desse planejamento participativo, o Brasil será mais bonito. Será mais bonito, que ele vai ter a cara do povo brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que depois desse planejamento participativo, esse país será mais generoso, porque ele terá a alma do povo brasileiro. E está sendo construído a várias mãos. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, nós estamos encerrando aqui um momento importante. A plataforma continuará no ar até domingo às 22 horas. É importante vocês participarem. O mundo todo já tem 6 países querendo conhecer essa nossa experiência. Porque é importante consolidar a democracia brasileira. A democracia se consolida em 2 frentes. No respeito à democracia representativa, aos deputados, aos senadores, aos prefeitos, estabelecendo as relações como o Lula está fazendo e Alckmin com os estados, com os poderes constituídos da democracia e através da democracia direta, ouvindo o povo, dando voz. Nós passamos 4 anos sem poder falar, todas as conferências foram interditadas, os conselhos foram cassados e outros perseguidos. E hoje nós vimos a semana passada a Conferência da Saúde dar um show de democracia. Nós sabemos o que foi que a saúde passou nesse país. E só das 7.000 pessoas reunidos em Brasília e dizer que a terra é redonda e que a ciência é quem orienta a construção dos remédios e que a vacina salva vidas. Você viu o que nós passamos. Portanto, meus companheiros e minhas companheiras, eu quero me despedir de vocês e vamos nos encontrar na plataforma até domingo e no Brasil afora, construindo a democracia do meu país, dizendo: valeu São Paulo, valeu povo paulista, valeu povo brasileiro e viva Luiz Inácio Lula da Silva! Valeu, viva o presidente Lula, viva o povo brasileiro. E nós vamos ouvir o presidente Lula duplamente agora, porque além da gravação que ele mandou pra gente, vai encerrar o nosso evento. Boa tarde a todas e a todos. Quero saudar de maneira muito especial as mulheres aqui presentes, todos os movimentos sociais, agradecer aqui ao Renato Simões, cumprimentar as ministras Marina Silva, a Sônia Guajajara, Ana Moser, Simone Tebet
que é coordenadora junto com o Márcio Macedo, saudar o ministro Márcio Macedo, Márcio França, o Silvio Almeida, Luiz Marinho, estávamos juntos lá em São Bernardo do Campo. A Mercedes-Benz está lançando um grande programa de renovação de caminhões e de ônibus, renovação de frota. O Paulo Teixeira, que está aqui conosco, me permite saudar todos os parlamentares, cumprimentando o deputado e sempre senador Eduardo Suplicy, que está aqui conosco. Nós temos eu e o Eduardo temos um slogan, é dos carecas que elas gostam mais. Tenhamos fé, Suplicy, de que o peixe vai nadar, né? Mas cumprimentar cada uma e cada um de vocês. Primeiro dizer que o presidente Lula, o presidente Lula salvou a democracia do Brasil. Esse é um primeiro reconhecimento. A outra, eu aprendi que quando a gente sonha sozinho, é apenas um sonho. Mas quando nós sonhamos juntos, é o início de uma nova realidade. Uma nova realidade que se deseja construir. A gente fica muito feliz. Aqui está sendo decidido o futuro do Brasil. É o PPA de 2024, 25 e 26 e 27. E governar é escolher. O dinheiro nunca vai dar para tudo. Então, governar é escolher. Escolher a moradia, escolher o teto, escolher o emprego, escolher a saúde, escolher a educação, o alimento, o combate à fome. Então, tudo isso que o Márcio e a Simone falaram só foi possível porque o orçamento contemplou. O orçamento saiu de 70 milhões para 10 bilhões para moradia, para o Minha Casa Minha Vida. A saúde, para o farmácia popular, para mais médicos, para reduzir fila, para fazer as cirurgias, teve mais 22 bilhões no orçamento. O Bolsa Família, para ter mais R$150 para as crianças de 0 a 6 anos, mais R$50 para os jovens acima até 17, foi possível porque o orçamento priorizou. Então é muito importante a discussão do orçamento, aquilo que vai fazer atender a nossa população. Quero deixar um abraço muito carinhoso para cada uma, para cada um de vocês, dizer que vocês estão dando uma aula. Meu pai dizia, na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Vocês estão dando uma aula de amor próximo através da participação. Presidente Lula, tudo isso que aqui foi falado, inflação de 11% para 3%. 3%, Europa está em 7%, 9% de inflação. Brasil 3%. Emprego cresceu, a renda melhorou, Minha Casa Minha Vida vão ser 2 milhões de moradias. Isso gera muito emprego, recuperação, Luiz Marinho, da indústria. O presidente Lula é um operário da indústria, um líder dos trabalhadores aqui do nosso estado de São Paulo. Recuperar emprego, recuperar renda, tudo isso está sendo feito em apenas 6 meses. 6 meses. Então vamos trabalhar com muito afinco, com muito carinho em benefício da nossa população. Um abraço especial a Simone, ao Márcio e à equipe. Começaram na Bahia, onde nasceu o Brasil, com o acarajé. Rodaram esse país continente, que é o Brasil, ouvindo, 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 e terminam na nossa terra,
o virado paulista aqui de São Paulo. Viva a democracia! Um abração! Muito obrigado, vice-presidente, pelo seu prestígio a esse ato final. E nós vamos ver aqui a mensagem do presidente Lula.